Você pode gastar uma vida inteira tentando descobrir se seus pais tinham traços narcisistas. Pode devorar dezenas de livros, assistir a centenas de vídeos, criar listas intermináveis de comportamentos e ainda assim permanecer na dúvida. Mas existe um atalho. Um atalho que se resume a duas coisas. Apenas duas. Se essas duas características estiveram presentes na sua infância, você terá a sua resposta. E essa resposta, por mais dolorosa que possa ser, é o primeiro passo fundamental para finalmente entender tudo o que aconteceu com você. Carl Jung dedicou décadas ao estudo profundo da intrincada dinâmica entre pais e filhos. Ele observou famílias, atendeu pacientes e identificou padrões que se repetiam com uma precisão, por vezes, assustadora. E no cerne de tudo isso, ele encontrou duas características essenciais que definem a parentalidade narcisista. Não se tratam de comportamentos isolados, nem de meros momentos de raiva ou estresse. São duas estruturas fundamentais que, quando presentes em conjunto, revelam a verdade nua e crua sobre quem te criou. A primeira dessas características é o que Jung chamava de troca de papéis, e a segunda é a ausência de limites emocionais. Nos próximos minutos, vou explicar exatamente o que cada uma dessas características significa, como identificar se elas estiveram presentes na sua infância. E por que a combinação das duas é a assinatura inconfundível de pais narcisistas. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, preciso que você compreenda algo crucial. Muitos comportamentos que podem parecer narcisistas são, na verdade, reações a situações de estresse, a traumas, ou simplesmente a uma falta de habilidade parental. Um pai pode gritar e não ser narcisista. Uma mãe pode ser crítica e não ser narcisista. O que distingue a parentalidade narcisista não são ações isoladas e passageiras, mas sim estruturas permanentes, padrões que definem a relação como um todo, e não apenas momentos de falha. Guarde bem essa informação, porque ela fará muito sentido quando falarmos dessas duas características. A primeira característica, como já mencionei, é a troca de papéis. Jung observou que, em famílias saudáveis, existe uma hierarquia natural. Os pais cuidam, os filhos são cuidados, os pais dão, os filhos recebem, os pais regulam as emoções, os filhos aprendem a se regular através desse modelo. Em famílias narcisistas, essa hierarquia é invertida. A criança se torna responsável pelo bem-estar emocional dos pais. O filho passa a cuidar, a filha passa a regular. A criança assume um papel que nunca deveria ser dela. Isso pode parecer sutil, pode até mesmo parecer positivo quando visto de fora. Que criança madura, que filho responsável, que filha atenciosa. Mas por trás dessa aparente maturidade, existe uma tragédia. Uma criança que teve que abandonar a sua própria infância para servir às necessidades emocionais de quem deveria estar servindo às delas. Deixe-me dar alguns exemplos concretos. Mariana tinha 8 anos quando sua mãe começou a desabafar com ela sobre os problemas do casamento. A mãe se sentava no quarto de Mariana, chorava e contava detalhes sobre as brigas com o pai. Mariana ouvia, oferecia conforto, tentava dar conselhos. Aos 8 anos de idade, ela se tornou a terapeuta da própria mãe. Isso é troca de papéis. A mãe deveria estar oferecendo segurança emocional para Mariana. Em vez disso, estava drenando a segurança de Mariana para suprir suas próprias necessidades. Daniel tinha 10 anos quando seu pai perdeu o emprego. A partir daquele momento, Daniel sentiu que era responsabilidade dele manter o pai feliz. Se o pai estava triste, Daniel havia fracassado.
se o pai estava irritado. Daniel precisava consertar. Ele monitorava constantemente o humor do pai e ajustava o seu próprio comportamento para evitar piorar as coisas. Isso é troca de papéis. Daniel não era mais uma criança com direito às suas próprias emoções. Ele se tornou um regulador emocional para um adulto. Beatriz tinha 6 anos quando percebeu que, se não organizasse a casa, ninguém organizaria. Sua mãe passava dias na cama. Seu pai trabalhava e ignorava o caos. Beatriz começou a limpar, a fazer comida simples, a cuidar do irmão mais novo. Ela foi elogiada por ser tão independente. Isso é troca de papéis. Beatriz não era independente. Ela era uma criança abandonada emocionalmente, que assumiu funções parentais para sobreviver. Jung identificou que essa inversão não acontece por acaso. Ela acontece porque os pais narcisistas têm uma incapacidade fundamental de ver os filhos como seres separados, com necessidades próprias. Para o narcisista, os filhos existem para servir, para regular, para espelhar, para completar o que falta no pai ou na mãe. E aqui está o aspecto mais cruel. A criança que assume esse papel invertido geralmente não percebe que algo está errado. Ela acha que é assim que as famílias funcionam. Ela acha que o seu trabalho é cuidar dos pais. Ela internaliza isso como identidade. Eu sou o responsável. Eu sou a cuidadora. Eu existo para servir. Essa identidade falsa, construída sobre a troca de papéis, persiste na vida adulta. São as pessoas que sempre cuidam dos outros, mas nunca permitem que cuidem delas, que se sentem culpadas por ter necessidades, que atraem parceiros que precisam ser salvos. A troca de papéis da infância se torna um padrão de vida. Deixe-me mostrar como identificar se a troca de papéis estava presente na sua infância. Existem perguntas específicas que revelam a verdade. Você sabia os problemas dos seus pais em detalhes? Problemas financeiros, problemas no casamento, problemas de saúde emocional. Se você sabia, quem te contou? Crianças não deveriam saber detalhes dos problemas adultos. Se você sabia, alguém inverteu o papel e te tratou como confidente. Você se sentia responsável pelo humor dos seus pais. Se seu pai chegava em casa irritado, você sentia que era culpa sua. Se sua mãe estava triste, você sentia que precisava consertar. Crianças não são responsáveis pelas emoções dos pais. Se você sentia essa responsabilidade, alguém inverteu o papel e te fez regulador emocional. Você tinha medo de ser criança, medo de fazer barulho, de ter demandas, de precisar de atenção. Você sentia que ser criança era um peso para seus pais. Se sim, alguém inverteu o papel e te fez sentir que suas necessidades naturais eram problemas. Você era elogiado por ser maduro, independente, responsável. Esses elogios pareciam positivos, mas escondiam uma tragédia. Você não era maduro por natureza. Você foi forçado a amadurecer porque ninguém estava disponível para cuidar de você. Lucas lembra que, aos 12 anos, ele já sabia administrar a casa. Sabia quando as contas venciam. Sabia quando tinha que comprar comida. Sabia como acalmar a mãe durante as crises de ansiedade. Todos diziam, que criança responsável. Mas Lucas não era responsável por escolha. Era responsável por abandono. Ninguém mais estava cuidando. Então ele precisou cuidar. Juliana lembra que sua mãe a chamava de minha melhor amiga. Isso parecia um elogio. Mas mães e filhas não são melhores amigas. São mãe e filha. A amizade implica igualdade.
A relação parental implica hierarquia. Quando a mãe transformou Juliana em melhor amiga, apagou a hierarquia e colocou uma criança de 9 anos no papel de adulta. Essas são marcas da troca de papéis, sutis o suficiente para parecerem normais, profundas o suficiente para moldar uma vida inteira. Agora vamos para a segunda questão: a ausência de limites emocionais. Carl Jung, ele falava sobre a necessidade de individuação. O processo pelo qual uma pessoa se torna um indivíduo separado, com seus próprios pensamentos, sentimentos, desejos e identidade. Para que isso aconteça, a criança precisa de espaço. Espaço para explorar quem ela é. Espaço para ter emoções que são dela. Espaço para discordar, para querer coisas diferentes. E para ser uma pessoa separada dos pais, em famílias com traços narcisistas. Esse espaço simplesmente não existe. A criança não tem permissão para ter emoções próprias. Se ela está triste quando a mãe está feliz, isso é um problema. Se ela está feliz quando o pai está triste, isso é uma ofensa. As emoções da criança precisam estar sempre alinhadas com as emoções dos pais. A criança não tem permissão para ter opiniões próprias. Se ela discorda, está sendo desrespeitosa. Se ela questiona, está sendo ingrata. Se ela quer algo diferente do que os pais querem, está sendo egoísta. A criança não tem permissão para ter limites. Seu quarto pode ser invadido a qualquer momento. Suas conversas podem ser ouvidas. Seus pensamentos devem ser compartilhados. Privacidade é tratada como rejeição. Daniel lembra que não tinha permissão para fechar a porta do quarto. Sua mãe dizia que portas fechadas significavam que ele estava escondendo algo. Aos 14 anos, ele não tinha um espaço que fosse só dele. Seu quarto era da mãe. Seus pensamentos eram da mãe. Sua vida era uma extensão da vida da mãe. Beatriz lembra que qualquer emoção que ela tivesse era comentada, analisada, corrigida. Se ela estava quieta, o que foi? Se ela estava alegre, por que tanta alegria? Se ela chorava, para de drama. Ela aprendeu que suas emoções não pertenciam a ela, pertenciam aos pais, para serem julgadas. Lucas lembra que suas conquistas nunca eram sobre ele. Quando tirava notas boas, era porque os pais eram bons pais. Quando fazia algo errado, era vergonha para a família. Ele existia como reflexo, como extensão, como propaganda da excelência parental. Essa ausência de limites emocionais é devastadora, porque impede o desenvolvimento do self. Jung usava essa palavra com letra maiúscula para significar o núcleo verdadeiro da personalidade. O self precisa de espaço para emergir. Quando esse espaço não existe, a criança desenvolve o que Jung chamava de falso self. Uma persona construída para agradar os pais, mas que não representa quem a pessoa realmente é. E essa é a tragédia. Muitas pessoas criadas por narcisistas chegam à idade adulta sem saber quem são. Elas sabem o que os pais queriam que fossem, sabem o que era esperado delas, sabem como agradar, como servir, como se moldar, mas não sabem quem são quando ninguém está olhando, porque nunca tiveram espaço para descobrir. Deixa eu te mostrar como identificar se a ausência de limites emocionais estava presente na sua infância. Assim como na troca de papéis. Existem perguntas reveladoras. Você podia ter segredos? Não segredos perigosos, mas segredos normais de criança. Um diário que ninguém lia. Pensamentos que eram só seus.
Amigos que seus pais não conheciam em detalhes. Se não, seu espaço emocional estava sendo invadido. Você podia discordar dos seus pais, não sobre coisas grandes, mas sobre coisas pequenas, preferências musicais, escolha de roupa, opinião sobre um filme. Se toda discordância era tratada como desrespeito ou rebeldia. Você não tinha permissão para ser uma pessoa separada. Você podia ter emoções diferentes das dos seus pais? Você podia estar triste quando eles estavam felizes? Você podia estar animado quando eles estavam cansados? Se suas emoções precisavam sempre espelhar as deles, você não tinha espaço para seus próprios sentimentos. Você podia falhar? Não falhas grandes, mas falhas normais. Tirar uma nota ruim, perder um jogo, não ser perfeito. Se cada falha era tratada como vergonha familiar ou prova de que você era inadequado, você não tinha espaço para ser humano. Juliana lembra que não podia gostar de coisas que sua mãe não gostava. Se Juliana mostrava interesse por algo que a mãe considerava bobo, era ridicularizada. Se gostava de uma música que a mãe achava feia, era criticada. Lentamente, Juliana parou de saber do que gostava, porque seus gostos precisavam ser os gostos da mãe. Eduardo lembra que qualquer conquista sua era imediatamente apropriada. Quando passou no vestibular, a mãe postou nas redes sociais: "Meu filho passou. Eu consegui criar um vencedor." A conquista de Eduardo virou conquista da mãe. Ele não tinha permissão para ser o protagonista da própria história. Renata lembra que seus pensamentos eram lidos sem permissão. Sua mãe vasculhava seu quarto, lia suas mensagens, interrogava suas amigas. Qualquer tentativa de privacidade era tratada como traição. "Você está escondendo algo de mim?" Renata aprendeu que não tinha direito a um mundo interior. Esses são sinais da ausência de limites emocionais. Uma invasão tão constante que parece normal. Uma colonização tão completa que a vítima não percebe que foi colonizada. Agora vem a parte crucial. Por que são essas duas coisas juntas? Muitas famílias têm algum grau de troca de papéis. Crianças em famílias pobres frequentemente assumem responsabilidades além da idade. Filhos de pais doentes podem se tornar cuidadores. Isso é triste, mas não é necessariamente narcisismo. Muitas famílias têm problemas com limites emocionais. Pais ansiosos podem ser invasivos. Pais controladores podem ter dificuldade com a autonomia dos filhos. Isso é problemático, mas não é necessariamente narcisismo. O que define a parentalidade narcisista é a combinação. A troca de papéis acontece porque o narcisista precisa que a criança sirva suas necessidades emocionais. A ausência de limites emocionais acontece porque o narcisista não consegue ver a criança como um ser separado. As duas coisas vêm da mesma raiz. A incapacidade do pai ou da mãe de reconhecer a criança como pessoa com existência própria. E é por isso que essas duas coisas juntas são tão reveladoras. Elas não são comportamentos, são estruturas. São a forma como a relação inteira foi organizada. E quando você reconhece que ambas estavam presentes, você entende a arquitetura da sua infância. Cada vídeo como este demanda pesquisa profunda em psicologia junguiana e dinâmicas familiares narcisistas. Demanda a capacidade de traduzir conceitos complexos em linguagem que ressoa com experiências reais. Demanda o compromisso de trazer luz a feridas que a maioria prefere manter no escuro. O Super Tanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que esse tipo de conteúdo importa.
é você reconhecendo que entender o que aconteceu é o primeiro passo para a cura. Quando você clica naquele coração dourado, você participa de algo maior, uma comunidade de pessoas que escolheu parar de se culpar e começar a entender. Voltando ao que mais importa, se você está ouvindo isso e reconhecendo sua própria infância, algumas coisas provavelmente estão passando pela sua cabeça. Agora, talvez você esteja pensando que não foi tão ruim assim, que seus pais tinham problemas, mas faziam o melhor que podiam. E você está exagerando. Essa é uma reação comum. É uma defesa. O cérebro de uma criança precisa acreditar que os pais são bons, porque depende deles para sobreviver. Essa crença pode persistir na idade adulta, mesmo quando a evidência contradiz. Talvez você esteja pensando sobre situações específicas. Momentos onde a troca de papéis foi óbvia. Momentos onde os limites emocionais foram invadidos. É possível que essas memórias estejam vindo com clareza nova. Isso pode ser doloroso, mas também pode ser libertador. Porque finalmente você tem uma lente para entender o que aconteceu. Talvez você esteja pensando sobre seus próprios filhos. Se os tem, estou repetindo o padrão? Estou fazendo com eles o que fizeram comigo? Essa pergunta é importante. E a consciência dessa possibilidade já é um passo para a mudança. Narcisistas não fazem essa pergunta. O fato de você estar se questionando sugere que você tem a capacidade de escolher diferente. Carl Jung acreditava profundamente na transmissão geracional de padrões. O que não é trazido à consciência se repete. Filhos de narcisistas têm maior probabilidade de se tornarem narcisistas ou de se relacionarem com narcisistas, não porque é destino, mas porque é o que conhecem, é o que foi modelado, é o que parece familiar, mesmo quando é destrutivo. Mas Carl Jung também acreditava na individuação, no processo de se tornar quem você realmente é, separado das projeções e expectativas dos pais. Esse processo é possível, é difícil e doloroso, mas é possível. O primeiro passo é o reconhecimento. Ver a troca de papéis pelo que era. Ver a ausência de limites emocionais pelo que era. Parar de normalizar o que não era normal. Parar de defender os pais às custas da própria verdade. Isso não significa odiar seus pais. Muitos pais narcisistas foram eles mesmos crianças sem limites emocionais, forçados a trocas de papéis. Eles passaram adiante o que receberam. Entender isso pode trazer compaixão, mas compaixão não significa negação. Você pode ter compaixão pelos seus pais e ainda assim reconhecer o dano que causaram. O segundo passo é o luto. E você precisa chorar a infância que deveria ter tido. A criança que deveria ter sido cuidada e não cuidadora. Os limites emocionais que deveriam ter existido para você descobrir quem era. O self que deveria ter tido permissão para emergir. Esse luto pode parecer estranho. Como chorar algo que nunca existiu. Mas é exatamente isso que precisa ser chorado. A ausência e o vazio, o que deveria ter sido e não foi. Beatriz passou meses em terapia chorando, não por coisas que aconteceram, mas por coisas que não aconteceram, pelo colo que não recebeu, pela permissão de ser criança que não teve, pelo espaço para simplesmente existir que nunca foi dado. Cada lágrima era reconhecimento de uma perda que ela tinha negado a vida inteira. O terceiro passo é a reconstrução. Aprender a ocupar espaço. Aprender a ter emoções que são suas. Aprender a ter necessidades sem culpa. Aprender a existir para si mesmo e não apenas para servir outros.
Isso é assustador, porque é território desconhecido. A criança que sempre cuidou não sabe como é ser cuidada. A criança que nunca teve espaço não sabe como ocupar espaço. Cada passo em direção à individuação pode disparar ansiedade, culpa, medo. Mas esses sentimentos não significam que você está fazendo algo errado. Significam que você está fazendo algo novo. E o novo sempre assusta no início. Lucas começou devagar. Primeiro, aprendeu a identificar o que estava sentindo. Isso parece básico, mas para ele era revolucionário. A vida inteira ele monitorou os sentimentos dos pais. Nunca tinha permissão para monitorar os próprios. Depois, começou a dizer não. Pequenos não no início. Não, não posso ajudar esse fim de semana. Não, não quero ir a esse evento. Cada não disparava culpa. Mas ele persistiu. E com o tempo, a culpa diminuiu e o espaço aumentou. Juliana começou a perceber quando estava entrando em trocas de papéis invertidos em seus relacionamentos, quando estava cuidando demais, quando estava se anulando para regular o outro. Cada vez que percebia, tinha uma escolha. Podia continuar no automatismo. Ou podia parar e perguntar: o que eu preciso agora? Essas mudanças parecem pequenas, mas são enormes. Cada vez que você escolhe ter espaço, você desafia a programação. Cada vez que você se recusa a inverter papéis, você quebra o padrão. Cada vez que você existe para si mesmo, você dá um passo em direção ao self, que nunca teve permissão de emergir. Existe algo que Carl Jung chamava de a função transcendente. É a capacidade da psique de integrar opostos, de encontrar uma terceira via entre duas forças que parecem irreconciliáveis. E no contexto da cura de infâncias narcisistas, a função transcendente opera de forma poderosa. De um lado, existe a lealdade aos pais, o amor que você sente apesar de tudo, a gratidão por terem te criado, mesmo que mal, o medo de trair quem te deu vida. De outro lado, existe a verdade, o reconhecimento de que algo estava errado, a dor que você carrega, a raiva que talvez nunca tenha sido permitida. A função transcendente não escolhe um lado. Ela encontra uma síntese. Você pode amar seus pais e reconhecer que foram narcisistas. Você pode ter gratidão por certas coisas e raiva por outras. Você pode honrar o que eles tentaram fazer e lamentar o que realmente fizeram. Mariana lutou com isso por anos. Ela sentia que precisava escolher. Ou defende os pais e nega a dor, ou reconhece a dor e condena os pais. Parecia impossível fazer as duas coisas. Mas com o tempo, ela encontrou a terceira via. Uma posição onde podia dizer: meus pais me amaram da forma que sabiam. E essa forma me machucou profundamente. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. Essa síntese é libertadora, porque você não precisa mais dividir sua realidade. Não precisa mais negar metade da experiência para validar a outra metade. Você pode abraçar a complexidade, a ambivalência, a verdade incômoda de que pessoas que nos amam podem também nos destruir. Existe também o que Carl Jung chamava de sincronicidade na cura. Quando você começa a trabalhar conscientemente nesses padrões, o mundo parece responder. Você encontra um livro que fala exatamente sobre sua experiência. Uma conversa casual revela que um amigo passou pelo mesmo. Um terapeuta aparece no momento certo. Não é magia, é atenção. Quando você está consciente de algo,
você percebe coisas que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis. Rodrigo conta que depois de reconhecer a troca de papéis com sua mãe, ele começou a notar o padrão em todos os lugares. Via amigos fazendo o mesmo com os pais deles. Via colegas de trabalho assumindo papéis de cuidadores em contextos onde não deveriam. Era como se Juliana tivesse ganhado novos olhos. E esses novos olhos permitiam escolher diferente. A cura não é linear. Existem dias em que você se sente livre e dias em que os padrões voltam com força total. Existem momentos de clareza e momentos de confusão. Existem passos para frente e passos para trás. Isso não significa que você está falhando. Significa que você é humano e que a psique tem seu próprio tempo. Carl Jung escreveu que a individuação não é um estado que se alcança. É um processo contínuo. Você não acorda um dia completamente individuado, livre de todas as projeções e padrões. Mas você pode acordar cada dia um pouco mais consciente, um pouco mais presente, um pouco mais você. Existe um conceito junguiano chamado o self constelado, quando você trabalha na cura. Quando reconhece os padrões e escolhe diferente, algo começa a se formar no centro da sua psique. O self verdadeiro, que foi impedido de emergir na infância, começa finalmente a tomar forma. Não de uma vez, não completamente, mas gradualmente, como uma imagem que se revela aos poucos, em uma fotografia sendo revelada. Você pode não saber ainda quem você realmente é. Se passou a vida servindo aos pais, moldando-se às expectativas deles, existindo como extensão e não como indivíduo. Seu self verdadeiro pode ainda ser um mistério, mas esse mistério pode ser descoberto. Cada momento de autenticidade revela uma peça, cada escolha feita a partir de você mesmo e não da programação, adiciona clareza. As duas coisas que revelam pais narcisistas são também as duas coisas que você pode reverter. Se seus pais trocaram os papéis, você pode aprender a receber cuidado. Se seus pais não deram limites emocionais, você pode criar esses limites agora. O que foi negado na infância pode ser cultivado na idade adulta. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E o fato de você estar aqui, ouvindo isso, buscando entender, já é um sinal de que o processo começou. Você está fazendo o que seus pais provavelmente nunca fizeram. Você está questionando, está buscando consciência, está escolhendo ver a verdade em vez de perpetuar a negação. Isso é coragem. Isso é o início da cura. Isso é o primeiro passo para se tornar quem você sempre deveria ter sido. A troca de papéis roubou sua infância. A ausência de limites emocionais roubou seu self. Mas você pode recuperar o que foi roubado. Não voltando no tempo, porque isso é impossível, mas dando a si mesmo agora o que deveria ter recebido então. Cuidado, limites, permissão para existir. E aqui está algo que Carl Jung diria: o destino que você não escolheu pode ser transformado em caminho. A infância que você não pediu pode se tornar a raiz de uma compreensão profunda. As feridas que você carrega podem se tornar fonte de sabedoria. Muitos terapeutas, escritores e curandeiros de hoje são pessoas que sobreviveram a infâncias narcisistas. Eles transformaram a dor em propósito, a ferida em portal, o que foi feito a eles em vocação para ajudar outros. Você não precisa se tornar terapeuta para transformar sua experiência, mas pode usar o que aprendeu. Pode reconhecer o padrão em outros e oferecer compreensão. Pode ser para seus filhos, se os tiver, o pai ou mãe que você precisava.
Pode quebrar a corrente geracional e dizer: aqui termina. E esse poder de encerrar ciclos é talvez a maior cura de todas, não apenas para você, mas para todos que virão depois de você. A troca de papéis e a ausência de limites emocionais são as duas assinaturas da parentalidade narcisista. Se ambas estavam presentes na sua infância, agora você sabe. E saber é poder. Poder de escolher diferente. Poder de curar. Poder de finalmente se tornar quem você sempre foi, antes que os olhos dos seus pais te dissessem quem deveria ser. Escreva nos comentários qual das duas coisas foi mais presente na sua infância: a troca de papéis ou a ausência de limites emocionais. Ou se foram as duas juntas. Compartilhar isso pode parecer pequeno, mas é um ato de reconhecimento. É você dizendo em voz alta o que talvez nunca tenha dito. É o início de ocupar o espaço que sempre foi seu por direito.